diante das possibilidades que os programas de pós-graduação abriram para a qualificação, eles se encontram na situação de desbravarem campos de investigação historiográfica. O tempo em que nós nos sentimos orgulhosos de certo modo, viver numa época em que se deu essa grande revolução espiritual promovida por Lévi-Strauss, isso mesmo nos faz sentir o pesar do seu desaparecimento, o desaparecimento de um dos gigantes do pensamento contemporâneo e que deixa a nós o ensinamento de uma nova inteligência das coisas, de uma nova inteligência do pensar, de uma nova inteligência da percepção. O teatro de palha na visão do viajante Robert Avela-Alemã. Ok? Então, um bom programa. A professora Simone Villanova é pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas, especialmente desse projeto Amazônia dos Viajantes. Boa palestra. Mais a construção de teatro no final da década de 40. Então, provavelmente, esse teria mais ou menos o terceiro teatro da cidade de Manaus. Por que tem um conflito entre o olhar do viajante e a construção do teatro? É porque o que choca inicialmente o Robert é a função que o teatro possui, que era civilizar, e o material no qual era construído esse teatro. Conosco o tema A Amazônia Colonial, que será apresentado aqui pelo professor doutor Almir Diniz de Carvalho Júnior. Nelson, eu gostaria de falar sobre o termo Amazônia Colonial. Não é? Por que Amazônia Colonial? Por que não Amazonas Colonial? Então nós tínhamos dois estados, na realidade, na América Colonial Portuguesa. O estado do Grão-Pará e Maranhão, antes Maranhão e Grão-Pará, e o estado do Brasil. Porque nós, e aí a importância de estudar a história colonial do Amazonas, nós somos fruto de representações. Às vezes as pessoas vêm ao museu e acham que essa é a coleção do museu, né? Então, se as pessoas tiverem interesse, os visitantes, aqueles que têm, digamos assim, uma preocupação mais voltada para a pesquisa, porque é um museu universitário, eles poderão também ter acesso às coleções do museu que se encontram na Reserva Técnica. É fundamental que nós possamos alavancar de maneira orgânica, sistematizada, né? Todos esses esforços que vêm sendo feitos de maneira um tanto quanto dispersas, né, para que nós possamos interagir com essas populações tradicionais, essa política cultural no estado do Amazonas, e certamente dela vão fazer parte de maneira muito significativa, muito relevante, as contribuições culturais dos nossos povos indígenas. Quer dizer, eu encontrei os intelectuais que estudaram a pagelância e as religiões afro, em grande medida eram os modernistas, foram os modernistas. Figuras como Mário de Andrade, né, associando a própria história, o lugar da história na Amazônia, à imagem do próprio rio Amazonas.